No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções a essa mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu me deres a atenção, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E seu cabelo, a sua barba, nunca será cortado. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva, não julgue a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Aleluia. Agora, o versículo posterior diz o seguinte: Ela disse: Espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Que forte isso. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E lhe deu o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, esse mês de junho, é lógico que toda a importância que tem, todos os atributos que nós precisamos ter para 2024, é muito importante isso. Todos eles são importantes. Mas esse mês de junho é o meio do mês, meio do ano. E sempre quando nós vamos fazer uma conexão durante um ano na nossa vida, a gente sempre em junho faz uma retrospectiva. E aqui, literalmente, nós somos necessários a fazer isso. Você pode aumentar o meu retorno, eu estou sem voz. Isso, obrigado.
nós somos obrigados a fazer isso aqui. Por quê? Quem sabe? Porque é o aniversário da igreja. Então, esse ano, diferente dos outros anos, nós sempre colocamos no dia 1º, mudamos a faixa dos 16 anos e mudamos a faixa do ano profético. Esse ano nós vamos mudar só a faixa do ano profético, porque ainda estamos em 16 anos e meio, mas estamos. E essa faixa, a partir do ano que vem, só vai ser mudada no próprio aniversário da igreja. Foi uma direção que Deus me deu para completar literalmente um ciclo e para que as nossas reflexões sejam semestrais. Quando nós chegamos no meio do ano, você pode ter um parâmetro. Um parâmetro de quê? De olhar para trás e observar, cara, 6 meses se passaram. O que eu construí até agora? Ou eu tenho também 6 meses para frente. Será que todos os meus planejamentos que eu recebi no início do ano, eu consigo em 6 meses, já que 6 meses eu queimei a ficha? 90% das vezes é impossível. Por um motivo que eu quero ensinar a você nessa noite. Nós podemos ter ânimo, nós podemos ter coragem, nós podemos ter a proteção divina, nós podemos ser livres, nós podemos até avançar, mas sem perseverança você não chega a lugar nenhum. Porque perseverar significa crer contra a realidade do momento. A perseverança faz com que você continue caminhando, mesmo que a situação esteja contrária. E é literalmente a situação contrária que nos impede de enxergar a realidade do momento, do hoje, do agora. Eu quero usar esse texto de Ana e mais alguns textos hoje, para que você possa observar que Ana era estéril e a sua irmã, que podia ter filhos, vivia debochando dela, rindo dela e hostilizando a própria irmã pelo fato da irmã não poder carregar filhos. Inclusive, o seu esposo, chamado Eucana, que num certo momento vai chegar até ela e vai dizer assim: cara, tudo bem, a gente não tem filho, você não pode ter filho, mas será que eu não sou suficientemente homem para você ao ponto de você deixar isso para lá? Isso seria muito fácil para ele, a partir do momento que ele já tinha os filhos dele com a irmã, mas ela não tinha filho. E nós precisamos compreender a cultura bíblica, e a cultura bíblica começa no Éden. Compreenda isso, porque a Bíblia não vai dizer que Ana tinha um problema com o pai, a Bíblia não vai dizer que Ana tinha um problema com a mãe, a Bíblia não vai dizer que Ana tinha um problema hereditário, a Bíblia não vai dizer que Ana tinha algum problema no útero, nada. Vai atribuir isso a Deus. Por que será que um texto tão forte vai dizer que Deus não quis que ela tivesse filho? Há uma coisa que acontece desde a criação e que é muito forte, muito poderosa. Deus deu à mulher o direito de gerar. Tudo que acontece contra isso é contra o que Deus determinou sobre a natureza da mulher. É algo que precisa ser combatido. É algo que precisa ser ressignificado. Deus criou todas as mulheres para gerar. Mas é muito mais fácil falar assim: tá bom, Senhor, se tu fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Porque nós não temos a prática da perseverança. Muitas pessoas carregam promessas e as promessas ficam no meio do caminho pelo fato
de não perseverarem. É muito mais fácil dizer, tá, Deus não quer que isso aconteça. E o texto vai dizer que Ana não aceitava aquela situação. A Bíblia diz que ela era estéril. A esterilidade, não existia a ciência que nós temos hoje, poderia ser por N motivos. A gente nem sabe se ela tinha todos os órgãos. A gente não tem nem ideia se tudo que foi gerado foi uma obra apenas. Deus abriu a madre, Deus colocou tudo lá dentro. O tamanho do milagre é imensurável, porque o texto não deixa a coisa clara. Mas está falando de uma mulher estéril. E um dia, ela não satisfeita, até com o marido, dizendo, fica tranquilo. O marido pegava, dava para Penina uma porção de alguma coisa para ela que ele queria abençoá-la, e para Ana dava dobrado. Então ele queria, de uma certa forma, fazer com que Ana ressignificasse aquela situação e chegasse à conclusão e falasse, ó, tudo bem, eu não posso ter filho. E ó, eu te amo demais, mais que tudo, fica tranquila, tá bom? Não vai acontecer nada, eu vou te dar o dobro, você vai ter tudo bom e do melhor. Mas dentro de Ana, ela diz, não, eu não aceito isso. Ela diz, eu não quero o dobro, eu não quero somente o seu amor, eu quero que Deus me abençoe. Quantos querem que Deus te abençoe? Você precisa ser uma pessoa determinada. Nós passamos um ano aqui na igreja, toda terça-feira clamando. Terça, domingo, quinta, tem toda terça de manhã e sábado de manhã, nós temos consagração com a pastora Deusa. Nós temos N cultos de jovens, de adolescentes, temos reuniões de casais, temos reuniões de mulheres de fé. Durante todo o ano temos reuniões dos homens de fé. Tem 1001 oportunidades de nós não desistirmos, ou apenas não desistir, deixar para lá. É diferente de uma coisa que eu desisto. O que quer desistir? Eu estou aqui atrás, eu quero tocar o teclado aqui, e durante um momento eu estou aqui, outro dia eu falo assim, eu não quero não. É muito difícil, eu não quero mais não. Eu desisti de tocar o teclado. Outra coisa é eu falar, poxa, eu queria tanto tocar um teclado, e ao mesmo tempo eu nunca fui até ele para pedir ajuda e desistir. Entenda a diferença, sim ou não? Eu tive um contato, em algum momento a minha mente disse assim, isso não é para você não, tu é muito burro, isso é muito difícil, não é? E você, já estou velho, a gente cria uma idade que, uma desculpa de que já tem muita idade, que tem muito tempo, e que bababá, e não dá para aprender. Isso tudo é uma mentira, uma grande mentira. E automaticamente tem coisas que a gente só pensa e deixa para lá. Ana, não motivada por causa da vergonha e do vexame que a irmã colocava nela, ela tinha a sua própria condição. Eu quero. Eu vou ter um filho. E não é essa esterilidade que vai me impedir de eu gerar um filho. E ela vai olhando as circunstâncias humanas. Presta atenção, cada mensagem nesse ano. Ela observa as condições humanas e, bom, não dá, já tentei, o meu marido tenta eu deixar isso para lá, eu não posso mesmo ter filho, e acabou. Não foi isso que ela fez? Não. Ela tem um entendimento espiritual. Ela tem um entendimento espiritual. Cara, eu não sei se você veio de um velório hoje, sei lá, ou você está triste porque o irmão morreu lá, eu não sei qual é o problema hoje. Eu esperava uma igreja mais avivada hoje aqui nessa noite.
Mas eu quero que você entenda que Ana criou uma conexão com Deus. A falta, a sua esterilidade com Deus, não com Elcana e não com ninguém, mas sim com Deus. O marido fez de tudo para ela deixar isso de lado. A vida disse, você não vai ter filho, mas ela cria uma conexão com Deus. E Ana descobre uma coisa que no povo, que era muito comum no povo dela. Um voto. Ela entende o seguinte, cara, eu preciso fazer alguma coisa espiritualmente falando. E ela vai ao templo orar. Ela não podia, como mulher, abrir a boca e fazer o que nós podemos fazer aqui, mulheres. Ela não podia. Hoje vocês podem. Não podia nessa época, nem na época de Corinto, que Paulo dizia que as irmãs não podiam sequer falar na igreja. E hoje as irmãs podem falar, podem pregar, as irmãs podem orar, podem clamar, podem profetizar, louvado seja Deus por isso. Ela entra e ela começa a abrir a boca e ela faz um voto. Ela olha para Deus e diz assim, Deus, olha só, eu não sei o que está aqui dentro de mim, eu não sei qual é o empecilho dentro de mim. Agora eu quero levar você, como o texto não define o que era, eu vou criar uma conjectura de uma coisa normal, de uma coisa absurda. E nenhuma delas vai se tornar uma heresia. Porque o texto não define. Vamos dizer que naquele momento era um caso muito simples, de que ela não ovulava após os ciclos menstruais e apenas tomava um hormôniozinho, ia dar tudo normal e de repente ela engravidar. Poderia ser isso. Mas vamos dizer que Ana nasceu com um problema muito sério e de repente as trompas eram invertidas, os úteros não ovulavam de maneira nenhuma, estavam totalmente cheios de cistos e a coisa bem grave. De uma forma ou de outra, ela sem saber o que ela tinha, apenas a improdutividade de gerar, ela chega diante de Deus e começa a orar. Ela diz assim, Senhor, se tu me der um filho, eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou entregar ele a ti. Ele não vai ser meu. E a partir do momento que esse filho não for meu, ele vai ser teu e eu vou fazer um voto de nazireu com ele. E a partir desse momento que ele nascer em diante, que ele for consagrado, dali em diante, ele vai te servir. Agora, para prestar atenção num texto de uma coisa totalmente sem net. Para que ela quer um filho para entregar para Deus? Ela não queria um filho para ela? Não é isso que está no texto? Ó, ela entende o seguinte, bom, a partir do momento que eu não posso, eu ter um filho para mim, que Deus vai abrir minha madre para dar um filho para ele. Por isso era um voto, porque ela está entregando um sacrifício. Quando Deus ouve aquilo, repita comigo, quando Deus ouve aquilo, Deus diz assim, uau! Nessa terra de mulheres cheias de filhos, debaixo da aliança abraâmica, ninguém foi capaz de dar um filho para mim. Muito profunda essa mensagem. Uma tinha 3, outra tinha 4, outra tinha 5, outra tinha 6. E ninguém nunca pensou em pegar um filho e falar aqui, Senhor, esse aqui é teu, para te servir. Aquela que não tinha nada entrega o que não tinha. Ela pede a Deus para dar algo para ela, que automaticamente ela vai entregar para Deus. E quando Deus olha aquilo e fala assim, tudo bem, eu vou fechar esse acordo contigo.
Eu vou fechar essa aliança com você porque eu estou precisando de um homem para mudar a história de um povo. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele, não desista dos teus filhos, porque eles podem ser um Samuel por aí perdido ainda, mas quando forem achados, aleluia. E o sacerdote Eli olha aquilo ali e fala assim, essa mulher tá bêbada, tá louca, abrindo os lábios, não devia estar assim, né? Só abrindo os lábios já tá. E aí Deus visita e vai nascer o grande profeta chamado Samuel, que foi profeta, o único em toda a história bíblica que foi profeta, sacerdote e juiz. Um homem que mudou a história de um povo. Um homem determinado a mudar a história de Israel. Ele nem existia no meio daquelas crianças que já estavam vivas. Nenhuma das crianças que estavam vivas, nenhum dos filhos de Penina que vivia esculachando Ana, era um desses que iria mudar a história do povo de Deus. Mas o fruto de um voto, ela não desistiu. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado, diga para ele, esse ano você não pode desistir. Você tem que ser determinado. Determinado. Vai chegar. Vai acontecer. Vai dar certo. Deus vai honrar. 2024 já está aberto. Esses 12 dias nós estamos abrindo os portais, irmãos. Escuta uma coisa que eu estou dizendo para você. Quando as pessoas esperarem 23, 59, 59 e começar 2024, a gente já está vivendo desde agora. Já está sendo ligado no céu e na terra. Já está tudo se alinhando. Diga, eu recebo essa palavra. Não vai ter que ser meio doido, às vezes abrir a boca dentro do templo, ser chamado de bêbado. Tem coisas que você vai fazer que as pessoas vão te criticar, que as pessoas vão achar que você está maluco, que você está bêbado. Mas não desiste dos teus filhos, não desiste dos teus sonhos, não desiste dos teus projetos. Não desiste, persevera até o fim. Agora pega na mão do seu irmão e nessa noite tão poderosa, diga para ele, olha, entenda uma coisa, que tudo aquilo que não pode acontecer, quando acontece e vira um voto, ele vai ser tudo aquilo que ninguém nunca será, vindo de forma normal. Em Gênesis 15, Abraão estava tristinho, porque já tinha passado 25 anos, quando Deus tirou ele de Ur dos Caldeus. Ele está lá em Paran. Ele está lá, triste, chateado. Ele começa a fazer uma oração com Deus muito aborrecido. Ele diz assim, por acaso vai ser o meu servo Damasceno, que vai ser o herdeiro? E Deus está só deixando ele falar tudo o que ele tem para falar. Quando ele termina a oração dele, Deus fala para ele assim, olha, vamos sair do lugar onde você está. Vamos sair da tenda aqui onde você está. Olha para o céu. Ele começa a ver as estrelas. Agora repita comigo. O que Abraão estava reclamando é por um filho que não estava vindo.
E quando Deus o leva para fora, quando Deus o leva para fora, Deus mostra para ele o porquê que estava demorando. Porque não era um filho, era uma nação que Sara estava vendo. Todas as coisas que encontramos mais resistências, é o momento que nós precisamos perseverar, porque para a gente é uma coisa, para Deus é uma nação inteira que Ele está preparando, focado até o fim do ano, determinada. Nós vamos ter um povo aqui nessa igreja que não vai abrir mão de orar, não vai abrir mão de lutar, não vai abrir mão de confiar, não vai abrir mão do seu ânimo, você não vai abrir mão da sua coragem, você vai ser determinado para viver a proteção de Deus, você vai ser determinado para viver a liberdade de Deus, e você vai ser determinado para avançar na presença de Deus. Determinado, vai até o fim. Aleluia. Diga glória a Deus. Preparar um filho para Deus é um estalo. Preparar uma nação leva um tempo. Por isso que demora. Por isso que você está assim, está demorando. É porque não é o que você está esperando. É algo muito maior do que você está esperando. E aí parece que está demorando, não, mas Deus está preparando. Já está pronto, mas Ele está preparando você. Porque para você cuidar de um filho, tudo bem. Agora você cuidar de uma multidão de filhos, você precisa de preparo para isso. Você precisa de super nani. Você precisa de conhecimento. Então seja determinado. Porque muitas promessas e votos que nós fizemos a Deus são coisas tão extraordinárias que vão levar um tempo. Mas um dia, a Bíblia diz que Ana foi se deitar com Eucana. Naquela noite, Deus visitou ela. Naquela noite de amor em diante, começa a vir o enjoo, começa a vir a pressão, começa a vir o mal-estar, começa a vir o desmaio. O que está acontecendo? Ninguém acreditou. Mas Samuel nasceu. Samuel viveu. E o seu nome, de grande relevância em toda a transição da teocracia para a monarquia. A importância de quando o povo teve Samuel como seu juiz e profeta. A importância que teve para Saul e para Davi, a vida daquele que não era nem para estar vivo, porque a sua mãe era estéril. Quando o filho da estéril nasce, se prepara, porque não é uma criança qualquer. São coisas extraordinárias que Deus vai fazer através dela. Seja determinado na sua vida pessoal, seja determinado na sua vida ministerial, seja determinado na sua vida pessoal, seja determinado no seu trabalho, seja determinado em todas as áreas da sua vida. Tu não vai deixar a peteca cair, tu não vai ficar chorando, tu vai descer do templo alegre, feliz, porque Deus já preparou. Samuel está dentro de você. E por fim, eu quero levar você a entender, eu não estou podendo gritar, oh meu Deus, mas eu quero que você entenda que agora por último, o que é mais interessante, o que mais me deixa comovido nesse texto, é que quando Ana sobe, e quando Eli vai dizer que ela estava bêbada, e ela começa a conversar com Eli, isso nem poderia acontecer, né? Mas quando ela começa a conversar com Eli, ela vai dizer assim, não, meu servo, meu senhor, por favor, eu estou muito angustiada. E diz a Bíblia que ela sobe
chorando, com o semblante abatido e angustiada. Mas depois daquela oração silenciosa, Batista, ao mesmo tempo cheio de fogo, ao mesmo tempo mexendo o coração de Deus, quando termina a oração, diz o texto que a gente acabou de ler, é só você ler de novo aqui. Ela desce, alegre, a angústia tinha ido embora, mas o filho não tinha nascido ainda. Agora é forte, pega no ombro do seu irmão, aqui ó, essa partezinha aqui, vou ensinar você um negócio aqui legal. Você tá bem? Saúde? Tá? Tá bom mesmo? Então eu posso fazer. Você pega essa partezinha aqui, ó. Se você der uma apertadinha aqui com força, ele vai começar a baixar aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó. Já viu um tecladista tocando de lado? Ó. Isso. Sem machucar muito, que tu é irmão, tá? Mas dá uma apertadinha aqui, ó. E fala assim para ele, sabe qual é o nosso problema? A gente espera acontecer para se alegrar. Eu tenho que me alegrar para acontecer. Pegou? Machuquei você, não? Tá bem? Vamos lá de cá agora para tu sentir a mesma dor dos dois lados. Isso. Vem desse. Isso, pronto. Olha que incrível. Como é que a gente fica? Senhor, Senhor. Aí quando o milagre chega, porque Deus é bom, Ele vai fazer. Quando o milagre chega, a gente fica cantando igual sem graça, né, com Deus. Que a gente não está esperando. O milagre ele só acontece na vida daquele que espera. Quando o crente, eu tenho que falar, mas eu preciso que você me autorize. Diga assim, eu autorizo o senhor falar isso para mim. Não, eu quero, todo mundo tem que autorizar, senão eu não posso falar. Vai, 1, 2, 3 e... Então o problema é seu, você pediu. Sabe qual é o problema? O problema é gravíssimo. Porque a gente fica esperando as coisas acontecerem. E eu vou dizer uma coisa para você que é muito forte. O milagre não acontece na vida daquele que não espera. A gente fica dizendo assim, ó, na incredulidade, dizendo assim, eu estou esperando em Deus. Não está esperando nada, mentiroso. Você usa a incredulidade para dizer que está esperando. Como é que se espera? Todo dia você toca nisso. Todo dia você fala disso. Isso não sai da sua cabeça. Esperar em Deus é isso, irmão. Esperar em Deus está assim, é hoje, é hoje, é hoje. Aí não é, termina o dia, no outro dia você é hoje. Isso é esperar em Deus. Esperar é uma ação. Esperar não é descanso. Esperar é um verbo, irmão. É uma ação. Eu espero, tu espera, ele espera, vós esperais e por aí vai. Eles esperam e nós esperaremos. É uma ação, é uma ação. Não existe esperar em Deus assim, se acontecer, acontece, nem lembra da... Não. Ana desceu confiante. Eu vou engravidar. Eu vou engravidar. De repente, aquela noite era até da Penina, mas Penina, tu sabe que eu não posso engravidar, mas eu preciso hoje colocar minha vida em ordem com... Libera aí. Pode ir lá, ô estéreo. Vambora. Ela pegou no rosto de Elcana, olhou para ele e falou assim, Elcana, tu seja homem hoje. Hoje tu tem que arrebentar, Elcana. Porque hoje eu fui lá no templo, Elcana. Tu vigia, Elcana. Elcana! E pegou os produtos, as ervas do campo e fez um chazinho poderoso para Elcana. Ah, meu Deus. Naquela noite começou a nascer Samuel. Ninguém espera. Eu vou mostrar para você, você pediu, eu estou te falando. A diferença de esperar em Deus
E a diferença do que nós achamos que é esperar em Deus, mas é incredulidade. É quando você nem toca no assunto mais, tipo, se acontecer, aconteceu. O nome disso é incredulidade. E não transfira para Deus a sua incapacidade de confiar nele. Banca a sua incredulidade e viva sem o filho. Quem confia pensa nisso todo dia. Quem confia fala disso todo dia. Chega a ser chato. Ele conversa toda hora no assunto, fala daquilo, vai falar daquilo, vai falar daquilo, vai falar daquilo, vai falar daquilo, porque a sua mente está cheia de esperança daquilo que vai acontecer. Diga para o seu irmão, volte a falar das coisas que Deus vai fazer na sua vida. Se você não pode contar para ninguém, conte para você quantas vezes for necessário. Dobra o teu joelho, fecha a porta. É hora de falar com Deus. Conta para Ele, chora, não se detenha. É por aí, meu irmão. E aí você fala, e quando você menos esperar, Samuel está vindo. Samuel está vindo. Joga toda a tua incredulidade fora. Você precisa de perseverança. 2024 vai ser um ano difícil e nós precisamos perseverar. E eu quero terminar essa mensagem, que eu tenho outras pessoas aqui para falar, mas eu acho que todos já entenderam. Ouça o que eu quero dizer para você. Por fim, entender que a salvação é só para os perseverantes. Aquele, diz Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 10. Aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna.